Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Eu sou Patrícia Ventura e aqui venho falar sempre de um pouco das minhas experiências que me ajudaram e me ajudam a crescer e a compreender o mundo de forma mais fácil. E hoje eu venho falar, através dos estudos, sobre a questão de que a gente vive preso nas situações que a gente está passando. E aí nosso foco, fica sempre naquela situação. Algo negativo, um problema, um relacionamento, qualquer coisa que você foca. E tem gente que passa muitos anos reclamando de algo que ela não gosta, não se satisfaz, mas ela não sai do lugar. Porque assim, ela insiste naquilo, e insistência tem muito a ver com resistência. E quando a gente resiste a algo, a gente está vibrando para que aquilo aumente, porque o universo, as energias, tudo tem a ver com energia, vibração, as emoções que você emana. Então, se você não quer algo, por exemplo, você não quer que seu marido seja uma pessoa chata, uma pessoa que não compreende você, uma pessoa que não tem um relacionamento bom com você. Só que você só faz reclamar. E quando você reclama que essa pessoa é dessa maneira, você está dizendo que você quer isso. Porque você está com raiva dessa situação, mas não vai mudar nada. A gente tem que entender o seguinte: quando você quer mudar algo, como eu já falei aqui, quando eu estava tentando de tudo para ajudar meu filho com os problemas da adicção dele e além dos transtornos, eu procurava várias coisas, gente. Estava fazendo vários cursos, fazia radiestesia, fazia apometria, tantas coisas, mas eu estava iniciando o meu processo de estudo. E eu não queria algo para a situação do meu filho era uma coisa muito arriscada, porque várias vezes ele tentou fazer algo contra ele. Então, essa questão, quando as pessoas estão num nível de consciência muito baixo, elas ficam tristes, elas não se sentem em paz, ela quer sair dessa situação porque elas não se sentem bem, né, com ela mesma. Então, elas procuram de alguma maneira tirar essa dor. E aí eu sabia disso por conta dos meus estudos. Eu sabia que tinha que ser algo muito mais rápido. Então, quando eu ouvi, como eu falei já, que eu pedi uma informação para ajudar meu filho no processo mais rápido, veio essa mensagem dizendo justamente que eu precisava mudar como eu via meu filho, como eu estava vendo ele agora. Porque quando você vê o que está acontecendo e você só fica nisso, você não sai, você está no meio, é como se você estivesse repetindo aquilo direto. E isso vai vir como ciclo. Então, quando eu entendi isso, eu disse: nossa, exatamente isso, eu preciso colocar compreensão. E Jesus falou isso há mais de 2000 anos, dizendo: se pedires com fé, crendo, você já terá. E você é só agradecer. Gente, quando ele diz isso, agradecer, ele quer dizer que já aconteceu. E nossa mente, assim, a gente é tão materialista que a gente só vive no 3D, a gente só vê o que está acontecendo agora, um objeto, um acontecimento, então a gente fica preso a isso. E quando a gente imagina que algo que não está existindo agora, a gente imaginar que eu já estou agradecendo, você começa a brigar com você, com os seus pensamentos. A sua mente vai dizer: aonde está acontecendo isso? Cadê? Você está vendo isso? Porque vai vir conversas assim, um repertório negativo que você alimentou por toda a sua vida. Então, imagine uma pessoa que só ouviu coisas negativas e olhar para essa mensagem que Cristo Jesus falou, que é: pede com fé, crendo, já tereis, e você acreditar que isso aconteceu, pois eu acreditei. Mas para isso acontecer, eu já sabia disso daí. Eu já sabia da palavra de Deus. Tanto é que eu vivia na igreja. Mas, por mais que a gente
tenha conhecimento de estudos ou de outras coisas, a gente se prende muito a essa realidade. A mente torna você preso ao passado, porque esse passado para a mente é uma verdade. E aí ela só replica. Então, ela quer que você fique lá, porque o lá já é conhecido. E quando você não ver algo que não existe, que não aconteceu, a mente, ela vai resistir, porque ela não quer que isso aconteça. E hoje eu quero falar justamente nisso, para que você primeiro foque em você. Por exemplo, se você está reclamando da vida por conta de um relacionamento, ou por conta de um trabalho, ou por conta da situação, porque você não está conseguindo manter a vida, quer alguma coisa melhor, vida financeira, quem não quer? Todo mundo quer, gente. Mas essa mente que nós nos prendemos da pobreza, que é uma consciência, nós ficamos presos a um teto limite. Existe um teto para que você se iguale com as outras pessoas, porque você tem essa consciência, você não se permite subir essa permissão e você não acha que merece, porque você não é, na sua consciência, né, no seu inconsciente, aliás, ele acredita que você ouviu, que você não é melhor do que ninguém. Então, porque você não é melhor do que ninguém, você precisa ficar no mesmo nível. Então, quando você muda ou você quer dar um passo, algo acontece para você retornar. Isso é o inconsciente que traz para você voltar, para você viver na mesma vida. Então, como é que eu mudo isso, Patrícia? Sabe como é que você muda? Quando, primeiramente, trabalhar essa questão de se você pede e você acredita, isso já existe. Existe numa frequência elevada, porque para você viver no que você quer, você vai viver feliz, não é? Porque você está se condicionando. Por exemplo, eu só sou feliz porque eu vou ter isso. Eu só sou feliz porque alguém vai me amar. Eu só sou feliz se eu tiver dinheiro. Eu só sou feliz. Quando a gente é nisso, quando a gente está nessa consciência, a gente está preso a essa realidade, ao material. E é condicional. Então, quando a gente se condiciona, a gente não foca no que realmente é importante para nós, sem se preocupar com o que acontece em nossa volta, e não esperar de ninguém alguma recompensa, nem valorização, você vai sempre ficar presa ao que os outros, ao que o mundo vai lhe dar. Então, ou você muda nesse pensamento, trabalhando a questão do foco em si, tipo, o que eu preciso ser para melhorar essa consciência? O que é que está acontecendo e que eu preciso mudar? Porque se você reclama de algo, você precisa mudar alguma coisa. Tudo tem a ver com o que a gente vê, o que a gente enxerga. Você precisa ter uma consciência diferente para você subir, né? Como se fosse degraus. E aí você vai galgar essa questão emocional, você não vai ficar se prendendo a essas condições, você vai se sentir... se você não se importar do que vai acontecer, você deixa isso passar e a vida vai trazer para você sempre um benefício. Se você botar assim, peraí, tudo o que acontece na minha vida é algo para me beneficiar. As coisas sempre acontecem para o meu bem melhor, para o meu bem maior. Quando você foca assim e você começa a trabalhar isso, eu sou importante, tudo que está acontecendo é sempre para o meu bem. Quando você coloca algo positivo diante de algo negativo, porque é você que se pressupõe isso, e aí essa pressuposição que você coloca nisso, você deixa a vida te atrasar, porque você fica sempre atraindo
esses mesmos problemas. E o cérebro que está dando essas informações, que não é você, que ele se acostumou com isso, ele precisa trazer do mesmo. Lembra que eu já falei sobre a questão do corpo, ele é fisiológico, né? Então, ele precisa sentir. Então, quando você está triste, as emoções, por exemplo, se você passa muito tempo com tristeza, reclamando, você está vibrando com uma química de cortisol, né? Aquela química pesada, então você está triste, aí a pessoa se sente cansada, a pessoa se sente incapaz, sabe? Sempre procrastinando, porque você não tem prazer. E quando você não tem prazer, você alimenta essa questão do querer fugir, né? Uma fuga. Então você vive o tempo todo como se estivesse fugindo de si mesmo. Só que isso vicia seu corpo. E aí você precisa começar a relaxar. Quando você começar a relaxar, gente, eu já falei aqui também, que antes de dormir você pode escrever algumas frases que vão te levar a você trabalhar essa questão de eu sou o que você quer. Por exemplo, eu sou prosperidade, eu sou abençoada, eu sou amada. Não precisa nem dizer de coisa de riqueza, mas eu sou abençoada, eu sou guiada. Tudo que acontece é para o meu bem maior. Você escrevendo isso e você repetindo isso sempre antes de dormir e ao acordar, fazer respirações longas, pelo menos 15 respirações. Você respira, passa 5 minutinhos, gente, do seu dia, assim que acordar. Fazer respirações profundas. Pode botar a mão no peito, uma mão no peito, uma mão na barriga, para você sentir o diafragma subir e depois ele voltar. E aí você faz essas respirações diafragmáticas para você poder trabalhar essa energia. Quando a Bíblia fala que Deus soprou nas narinas, né, para que Adão ele vivesse, é a questão do respirar. Então, quando a gente respira, a gente se conecta com a energia do universo. Nós estamos nos alinhando. Então, você fazer isso 5 minutinhos, focando em você, 5 minutos. E durante o dia, fazer o possível de não reclamar. E quando você reclamar, você anote o que você reclamou. E ao lado, você diz o que o que não é para fazer. Por exemplo, eu não gosto desse trabalho. Aí você diz assim, eu tenho um trabalho que eu posso pagar isso, isso, isso. E outro melhor irá acontecer. Você faz o que você quer. E você começa a diminuir as reclamações. Porque quando você clama 2 vezes, tá? E aí você traz um momento de prazer. E gente, por mais que você esteja em uma situação ruim, se você olhar, sempre tem algo para você agradecer. Faça pelo menos 3 agradecimentos antes de dormir, para que você comece a olhar, poxa, quantas coisas boas eu tenho e eu não agradeço. E pode ser coisas simples, tipo, eu tenho uma TV, eu tenho um celular, eu tenho pessoas que convivem comigo, ou eu gosto de fazer alguma coisa, e tente fazer uma coisinha para você durante a semana que você goste muito, que te motiva muito. Qualquer coisa, uma arte, uma pintura, uma música, o que você gosta. Se é dançar, bote uma música e dance. Faça esse momento e foque em você, para que o que estiver acontecendo, não envolver você tanto que você não vai conseguir sair. Você precisa focar em você para você poder se elevar, suas emoções vibrarem alto, para que essa situação mude. Só muda, gente, quando você mudar a questão do foco. Focar em coisas positivas, o quanto puder, para que sua mente veja isso e se sinta bem e comece a trabalhar isso e passe meses fazendo isso.
E não se preocupe se as coisas vão continuar como você está vendo, porque isso daí é uma informação ainda do que você viveu. Como é que a sua vida vai mudar de um dia para o outro se você tem tantos anos vivendo na mesma situação? Isso é impossível. Então, trabalhe essa questão do foco em você, no que você pode fazer por você e no que você pode pensar de positivo. As pessoas dizem, não adianta pensar positivo. Se você estiver sentindo mal nessa situação, realmente não adianta. Você, quando estiver mal, pensando em algo negativo, você observe o que você está pensando, mas não se prenda a isso. Só observe e deixe passar. Mesmo que você não possa fazer nada, não adianta você ficar com raiva, nem ficar triste, porque não vai mudar. E se você ficar, não tem problema. Sinta, não tem problema. E aí você vai trazer, de alguma maneira, um alívio instantâneo, porque seu corpo percebeu que você não brigou com ele. Você não fez o que seu corpo está acostumado. É assim que muda a química física, biológica do seu corpo. Só assim, gente, senão não vai mudar. Beijo, foque em você. E aí, comenta aí o que é que você acha e o que você faria para você mudar uma coisa. Diga uma coisa só. Beijo, tchau, tchau. Dá um like.